Oi, turma, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje vamos trabalhar na nossa língua portuguesa o uso da letra inicial maiúscula e minúscula. Hoje vamos saber usar adequadamente a letra maiúscula e a letra minúscula segundo as convenções. Qual é a melhor forma de utilizar ela? De que formas podemos utilizar ela no dia a dia? Primeiramente, vamos lá para nossa divisão de conteúdo. Vamos dividir o nosso conteúdo em fatias, como se fosse uma pizza, né? Vamos dividir bem certinho. Primeiramente, vamos trabalhar a definição de letra, qual a história da letra, como ela foi usada, como ela foi inventada, por quem ela foi inventada. Vamos trabalhar bem direitinho para a gente entender a história dela, né? Depois vamos aprender a diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula. E depois vamos entender qual o uso dela no cotidiano. De que forma essa letra é usada no nosso cotidiano. E por último, aquela dica que o professor passa muito para vocês. Vamos lá? Então, qual é a definição de letra? Vamos lá? É um caráter escrito, impresso ou gravado do alfabeto. Forma que se dá à letra escrita. Sim, gente. A gente falou na outra aula anteriormente que a escrita ela é uma tentativa de reproduzir a fala. Aqui as letras é uma tentativa de reproduzir os sons que a gente utiliza nas nossas cordas vocais. E uma forma de representar isso, a gente criou os caracteres escritos. E os primeiros povos que pensaram nisso foram os fenícios. Isso mesmo. Os fenícios, como eles eram muito próximos ao mar, né? Faziam muito comércio, eles começaram a desenvolver ali uma forma de escrita, uma forma de representar o som. Então, nessa forma, eles criaram o primeiro alfabeto que existe na nossa humanidade. Eles quem criaram, os fenícios. Vamos lá aprofundar mais nessa história, como tem no slide a seguir. O que se sabe é que o povo fenício, que habitou a atual região do Líbano, sim, entre os anos de 1400 a 1000 a.C., criou uma série de símbolos muito parecidos com o que a gente utiliza hoje. Observe, eu vou mostrar os dois tipos de alfabeto, aí você vai perceber que é muito parecido mesmo. Então, inspirados na escrita egípcia, cujas letras ou ícones combinados representava-se uma ideia. Lá no Egito, eles também tinham o próprio alfabeto deles, porém era muito mais simbólico, eles utilizavam muito simbolismo lá no alfabeto dele. Aqui não, aqui o dos fenícios, eles inventaram uma escrita, um alfabeto muito mais próximo da nossa realidade atual, certo? Vamos aqui para a gente ver como era esse alfabeto. Aí, na tela de vocês, está o alfabeto fenício. Observe a letra A, como ela é muito parecida com a letra A que a gente tem atualmente. Aí depois vem o B, o C e o G, o D. Você pode observar que, com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando, né? No caso, aperfeiçoando o alfabeto da gente. Mas o primeiro que se trabalhou foi os fenícios nesse alfabeto que está na tela aí, gente. Só para curiosidade da gente. E aqui, atualmente, a gente tem o nosso alfabeto que a gente utiliza hoje em dia, o nosso alfabeto atual. Isso mesmo. Então, observe que o alfabeto da gente tem duas divisões. Um é a letra maiúscula, que é essa letra maior, e a letra menorzinha é a letra minúscula. Então, observe o nosso alfabeto atual, compare com o alfabeto fenício e vai ter muitas semelhanças. Mas, professor,
como diferenciar, quais as regras utilizar durante o dia a dia da gente. De que forma a gente pode utilizar? Será que a gente pode utilizar tudo igual? As letras maiúsculas e as letras minúsculas, elas não têm diferença? É errado. As letras, elas têm as diferenças. As diferenças, elas são maiúsculas e minúsculas, mas também tem suas regras. Vamos aprender? Então, quais são as regras das letras maiúsculas? A letra maiúscula é sempre utilizada no início dos períodos, frases, citações diretas e também utilizada para realçar determinadas palavras nos textos, como substantivos próprios, ou seja, palavras que nomeiam seres individuais e específicos, particularizando-os dentro da sua espécie e distinguindo dos restantes. Vamos pegar bem essa regra aqui. E o que é que ela nos fala, nos deixa claro, professor, em um resumo, quando ele fala de substantivo próprio. Na aula anterior, a gente trabalhou exclusivamente o substantivo próprio e o substantivo comum. Como faz parte desse assunto também, porque todo substantivo próprio é grafado com a letra maiúscula, correto, gente? Vamos começar a tentar trazer de volta esse ensino que foi dado. Vamos lá? Sabemos que substantivo próprio é tudo aquilo que não generaliza, algo exclusivo. Por exemplo, professor, se numa frase eu tenho a gatinha Mimi bebeu leite. Se a gente pegar só esse trecho aqui, gatinha Mimi, correto? Gatinha, ele vai ser um substantivo comum. Por quê? Ele generaliza a espécie. Ou seja, professor, gatinha só existe uma? Não, existem várias gatinhas. Mas a gatinha Mimi, da frase, a palavra Mimi vai ser escrita com a letra maiúscula. Porque Mimi, ela é um exclusivo daquela gatinha. Sim, da gatinha da frase. Correto? Bebeu leite. Leite é escrito com letra maiúscula? Não. Leite, ele é geral, né? É uma palavra generalizada. Ela, agora, se eu disser leite junto de uma marca, né? De uma marca, aquela marca própria específica será escrita com a letra maiúscula, certo? Outra coisa que deixa bem claro na regra é que toda frase se inicia-se com a letra maiúscula, gente. Toda frase, ela tem que iniciar obrigatoriamente por uma letra maiúscula. Não se pode de nenhuma maneira utilizar uma letra minúscula, certo, gente? Então, substantivos próprios, aqueles que distinguem dos demais, que são exclusivos. Na aula anterior eu expliquei, dei uma lista de todos os substantivos próprios, é bom você revisar. E início de frase. Aqui também temos algumas frases que vamos ver agora na tela, que a gente pode começar a trabalhar. A seguinte frase: eu comi um melão delicioso. Eu é escrito com a letra maiúscula, iniciado com a letra maiúscula, porque se inicia-se na frase. Na outra frase temos: minha mãe me disse, seja responsável. Ou seja, minha, ali ó, com a letra maiúscula. Certo, gente?
Não, não se escreve com a letra minúscula. Início de frase, letra maiúscula. Então, letras maiúsculas nos substantivos próprios. Vamos lá? Maria e seu gato Chamico foram passear para a praia de Aracaju, no Nordeste. Aqui a gente tem, essa frase é muito boa para a gente trabalhar. Maria, como é início de frase, é um nome próprio, não correto? Se inicia com a letra maiúscula. Agora vem o X da questão. Gato Chamico. Por que gato não se escreve com a letra maiúscula, professor? Gato é um substantivo comum. Ele é generalizado, ele não distingue dos demais. Já Chamico é escrito com a letra maiúscula, por quê? Chamico é o nome do gato. Então, se é o nome dele, é algo específico dele, do substantivo, letra maiúscula, nome próprio. Observe também agora, quando a gente continua a frase, praia de Aracaju, certo? Praia, existem inúmeras praias, é geral, professor, certo? Então, praia continua se escrevendo com a letra minúscula, porque é um substantivo comum. Agora, a palavra Aracaju, que é a cidade, se escreve com a letra maiúscula. Por quê? Aracaju é o nome próprio, específico da cidade. Certo, gente? Decorem aí. Então, temos outro, no demais da frase, temos outro aqui. No Nordeste, Nordeste, letra maiúscula. Nordeste específico de uma região. Região Nordeste. Nordeste, nome próprio, letra maiúscula. Gente, continuando para a próxima frase. Vamos ver aqui no nosso slide. O Correio do Brasil publicou que a Organização das Nações Unidas, ONU, estará presente no próximo Congresso da Europa. Vamos lá compreender essa frase? O se inicia com a letra maiúscula. Toda frase se inicia com a letra maiúscula, certo? Correio do Brasil, isso mesmo. Correio do Brasil é o nome de um jornal. E se é o nome de um jornal, ele é específico, nome próprio, certo? Letra maiúscula. Organizações das Nações Unidas também entra lá no fato de ser algo específico. Se é específico, letra maiúscula. E a próxima palavra que está ali com a letra grafada, Congresso na Europa. Europa, um continente específico, letra maiúscula. Certo, gente? Ótimo. Conseguimos resumir aqui. Aprendemos que todo substantivo próprio se inicia com a letra maiúscula e todo início de frase, letra maiúscula. Substantivo comum não se grafa com a letra maiúscula. Certo, gente? E qual a regra agora das letras minúsculas? Sim, professor. A gente já deu ali uma dica que toda letra, todo substantivo comum se grafa com a letra minúscula, certo, gente? Mas vamos ler aqui, que a leitura sempre nos ajuda a compreender melhor. Para escrever os nomes de coisas ou objetos, utilizamos a letra maiúsculas. Elas são chamadas de nomes comuns e por isso são escritos com letra minúscula. Vamos ver o exemplo? Saí com minha prima para tomar sorvete. Depois, passamos na banca e compramos gibis. Observe que a palavra prima está ali grafada, a palavra sorvete e a palavra banca e gibi. Todos eles são substantivos comuns, são gerais. Eles não especificam, gente. Se não especifica, é um substantivo comum. E se é um substantivo comum, se utiliza-se a letra minúscula. Certo, gente? Por isso que a palavra
prima, agora se do lado ali tivesse prima e o nome da prima, um exemplo, Heloísa, aí teria que ser grafado com a letra maiúscula, porque Heloísa seria o nome próprio da prima dela. Como não tem, só tem prima, então prima se grafa-se com a letra minúscula. Do mesmo jeito, sorvete e banca também. Agora, se tivesse banca e o nome daquela banca, né? Aí esse nome seria grafado com a letra maiúscula. E gibis também, o mesmo fato. Se o gibi estivesse acompanhado de um nome, esse nome do gibi seria grafado com a letra maiúscula, porque ele especifica, tá certo? Se generaliza, letra minúscula. Gente, aqui eu vou mostrar no slide para vocês vários exemplos de ocorrências da letra maiúscula. Na verdade, todos os exemplos de ocorrência de letras maiúsculas. É muito bom vocês aí dar uma pausa nesse vídeo agora e ver todas as ocorrências, porque aí estão as ocorrências gerais. Vamos dar um exemplo de algumas, né? Nos nomes que designam altos cargos, dignidade ou postos. Isso mesmo, gente. Governador, prefeito municipal, presidente da República, secretário, todos esses nomes que designam esses altos cargos são escritos com a letra maiúscula. No nome de agremiações, repartições, corporações, edifícios e estabelecimentos públicos ou particulares. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Ministério Público, Teatro do Rio Vermelho. Certo, gente? Nos nomes de arte, ciências ou disciplina, assim, as nossas disciplinas são grafadas com as letras maiúsculas, geografia, matemática, sociologia, língua portuguesa. Nos nomes dos pontos cardeais ou indicarem região. Lembra lá da frase do slide das letras maiúsculas? Nordeste, região sul, Oriente Médio, todos eles são grafados com a letra maiúscula. Nas cartas, ao nos dirigimos com ênfase a alguém, vamos lá? Prezado diretor, caro professor, querido amigo, todos eles são escritos com a letra maiúscula. Nos pronomes e expressões de tratamento, gente, excelentíssimo, vossa majestade, vossa eminência, todos com a letra maiúscula. Nos nomes de instituições relacionadas ao ensino e demais segmentos. Faculdade Delta, Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília. Então, gente, todos esses aí, os demais, são exemplos de ocorrências que a gente tem que utilizar. São regras que a gente tem que utilizar as letras maiúsculas. Vamos lá? Vamos agora dar alguns exemplos de ocorrências também com a letra minúscula, né? É um pouquinho menor a lista, né? Vamos tentar ler por completo, correto? Após alguns sinais de pontuação, tais como ponto de interrogação sem raciocínio completo, interjeição, exclamação e 2 pontos sem nome próprio. Como, por exemplo, como é, como vai nos acompanhar, nossa, quanta honra, gostaria de lhe dizer algo, seja feliz. Todos são grafados com a letra minúscula. Nas palavras que designam nacionalidade ou origem, muito importante, gente, essa frase. Ou seja, a palavra Itália, país Itália, é grafado com a letra maiúscula, é um país específico. Mas italiano, ou seja, eu estou generalizando, né? Italiano. Existem vários italianos, é geral. Se eu estou generalizando, letra minúscula. Nos nomes de meses e dias de semana, segunda-feira, sábado, julho, outubro, no meio de nome de obras, com exceção de nomes próprios.
Memórias de um sargento de milícias. Memórias póstumas de Brás Cubas. Gente, observe o seguinte. Se tiver um nome próprio, como por exemplo, Memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é um nome próprio. Se é nome próprio, continua-se com a letra maiúscula, certo? Póstumas, né? Se vai ser grafada com a letra minúscula. Nas palavras compostas também, ainda que formado por nomes próprios, certo? O exemplo bem claro aqui, João de Barro. João é nome próprio, professor. E agora? Mas se ele é composto, aí sim se grafa-se com a letra minúscula. Banho-Maria. Mas, professor, Maria é um nome próprio. Vai ter aluno que vai dizer assim, Maria é um nome próprio, se escreve com a letra maiúscula. Não. Quando vier composto, ele vai ter essa regrinha, essa exceção, né? Vai ser escrito com a letra minúscula. Nos nomes comuns que acompanham regiões de nomes geográficos, né? Região Sul, Baía de Guanabara, Oceano Índico. Aí a gente vai utilizar a letra minúscula. Lembrando, vai ser o mesmo caso do João de Barro lá. Sul, Guanabara, Índico, eles continuam a ser com a letra maiúscula. Aí ele não pode mudar, porque são nomes próprios, certo? Então, muito obrigado, turma, por essa aula. Espero que vocês tenham aprendido aí as regrinhas. Espero que tenha sido bem claro. E até a próxima.